Você está rezando errado? O Papa Leão XIV revela os segredos místicos do Rosário que podem salvar sua alma e sua família antes que seja tarde demais. Você já sentiu que suas orações não chegam ao céu? Que clama com toda a sua alma, mas o silêncio de Deus parece ser a única resposta? E se o problema não estiver na sua fé, mas na maneira de rezar? O Papa Leão XIV, um pastor ungido pelo Espírito Santo, revela algo profundamente poderoso que poucos fiéis conhecem. Existe uma forma excepcional de rezar o rosário, capaz de abrir as portas celestiais, romper cadeias invisíveis e atrair prodígios que transformam vidas. Antes de começar, escreva Fé em Maria nos comentários e inscreva-se no canal. Fique até o final para um segredo espiritual que vai transformar sua vida. Não é uma simples oração repetitiva, nem um ritual vazio. É uma espada espiritual que, quando usada corretamente, faz tremer o inferno e comove o coração de Deus. Talvez você se pergunte, por que agora? Por que esta mensagem chega a você neste instante? Não é por acaso. É o Espírito Divino que o guia até aqui, porque o mundo espiritual está em guerra. O Papa Leão XIV, com um olhar penetrante e um coração ardente, percebe essa batalha invisível e compartilha com os fiéis uma mensagem urgente. O rosário, quando rezado com fé, sacrifício e entrega total, é a arma mais poderosa contra as forças do mal. Mas não basta rezá-lo de qualquer forma. Existem 3 exercícios espirituais específicos que, realizados com devoção, desencadeiam bênçãos extraordinárias e protegem a alma, a família e o lar. Esses exercícios não estão escritos em livros, não são ensinados em todas as igrejas e muito poucos sacerdotes os conhecem. No entanto, foram revelados ao Papa Leão XIV em profundas experiências místicas, em momentos de oração intensa, quando o céu se abre para mostrar o poder transformador do rosário. Ele mesmo afirma que o rosário é a chave que abre o coração de Maria. E onde Maria está, o maligno não pode permanecer. Mas será que você está rezando o rosário da maneira que Deus espera? Ou apenas repete palavras sem compreender sua força? Escute com atenção, porque o que você descobrirá pode mudar para sempre sua vida espiritual. Imagine uma mulher chamada Clara, uma mãe desesperada que acudiu ao Papa Leão XIV em busca de ajuda. Seu esposo estava preso ao alcoolismo. Seu filho mais velho se perdera nas drogas e seu lar estava à beira da ruína econômica. Clara rezava o rosário todos os dias, mas sentia que suas súplicas não eram ouvidas. Chorando, ela confessa ao Santo Padre: "Eu rezo, mas Deus não responde." O Papa, com uma calma que só provém da fé, olha nos seus olhos e diz: "Não é a sua fé que falha, é a sua maneira de rezar." Ele entrega a Clara um rosário abençoado e lhe ensina os exercícios espirituais que agora compartilho com você. Clara, com um coração renovado, segue cada instrução ao pé da letra. Pouco tempo depois, algo milagroso começa a acontecer. Seu esposo, imerso na dependência, chega em casa uma noite, se ajoelha e pede perdão. Seu filho, que havia cortado todo o contato com a família, liga por telefone, suplicando ajuda para sair de seu inferno pessoal. E como se não bastasse, um cliente que devia uma grande quantia à família paga inesperadamente, salvando seu lar da falência. Gostou da mensagem? Comente "Rosário é poder" e clique no like. Não perca o final. Uma revelação impactante espera por você. Tudo isso não é coincidência, não é sorte. É o poder do rosário, rezado com os exercícios que o Papa Leão XIV revela. E agora, esse mesmo poder está ao seu alcance. Por que esta mensagem é tão importante? Porque vivemos um tempo de grande contenda espiritual. O Papa Leão XIV adverte com clareza:
Os céus estão abertos, mas o inferno também está em movimento. As forças malignas trabalham incansavelmente para afastá-lo de Deus, para encher seu coração de dúvidas, cansaço e desesperança. Você já sentiu que, justo quando tenta se aproximar de Deus, tudo parece dar errado? Discussões no lar, problemas de saúde repentinos, uma apatia que rouba a vontade de orar? Isso não é por acaso. É uma estratégia do inimigo que sabe que uma alma que reza com poder é uma ameaça ao seu reino de trevas. O Santo Padre experimentou isso em carne própria. Durante seu ministério, enfrentou tentações, sofrimentos e batalhas espirituais que poucos poderiam imaginar. Ele reza rosários inteiros de joelhos, passa noites em vigília, intercedendo por almas em perigo e vê com seus próprios olhos como o maligno foge diante de um rosário bem rezado. Em uma ocasião, enquanto celebrava a missa, sentiu um peso espiritual tão grande que mal conseguia se manter em pé. No entanto, tomou seu rosário, elevou-o ao céu e, com lágrimas nos olhos, exclamou: Maria, minha mãe, venha em meu auxílio. Naquele momento, uma luz suave envolveu o altar e os presentes asseguraram que uma paz indizível encheu o lugar. Após a missa, o Papa Leão XIV permaneceu em oração, repetindo uma frase que ressoa nos corações de todos. Eles não podem suportar, não suportam que o rosário seja rezado assim. Quem são eles? As forças do mal. E o que não suportam? Um rosário rezado com fé ardente, com sacrifício e com o coração unido a Cristo. Mas o que significa rezar o rosário assim? Não é simplesmente recitar palavras, não é cumprir uma rotina, é transformar cada Ave Maria em um grito de amor a Deus, cada Pai Nosso em um escudo contra o inimigo, cada mistério em uma oferenda viva que toca o coração da Virgem Maria. O Papa Leão XIV compartilha essas verdades apenas com aqueles que estão preparados, com os que têm fome de Deus, com os que estão dispostos a lutar por suas famílias e suas almas. Uma vez, uma jovem mãe acudiu a ele, desesperada, porque seu lar estava cheio de conflitos. Seu esposo a ignorava, seus filhos se rebelavam, e uma opressão espiritual parecia envolver sua casa. O Santo Padre não deu um conselho comum, mas entregou um rosário e disse: reze com estas 3 atitudes e o sangue de Cristo cobrirá seu lar. A mulher obedeceu. Durante uma semana, rezou o rosário, seguindo os exercícios ensinados. Pouco tempo depois, seu esposo começou a mudar, seus filhos voltaram à igreja e uma paz inexplicável encheu seu lar. Isso não é um conto, não é uma exageração, é o testemunho vivo do que acontece ao seguir as ensinanças do Papa Leão XIV. Talvez você se pergunte: por que eu? Por que esta mensagem chega a mim? Não é por acaso. O Espírito Santo o trouxe até aqui porque algo em sua vida precisa ser transformado. Talvez um filho afastado da fé, um casamento em crise, uma doença que não cede ou uma carga espiritual inexplicável. O Papa Leão XIV sabe disso porque ouviu confissões de milhares de almas. Ele chorou com mães que sofrem por seus filhos, consolou homens que perderam a esperança, orou por famílias destruídas pelo pecado e pela pobreza. E em cada caso, sua resposta é a mesma: tome o rosário, reze com fé e o céu responderá. Para receber bênçãos, comente Papa Leão XIV, guia-me e inscreva-se agora. Veja até o fim para uma surpresa que tocará seu coração. Mas não basta saber disso, não basta ouvir estas palavras. É preciso agir, tomar o rosário nas mãos e decidir que este é o momento de mudar a maneira de orar, de viver, de crer. O Papa Leão XIV não fala desde a teoria. Ele vive o rosário, respira-o, carrega-o em seu coração como um guerreiro carrega sua espada.
Durante anos, enfrentou o inimigo cara a cara, não com palavras vazias, mas com a força da oração. Ele jejua, oferece sacrifícios, derrama lágrimas pelas almas que sofrem e, nos momentos mais profundos de oração, recebe inspirações celestiais. Não são fórmulas mágicas, não são rituais sem sentido, mas instruções claras do céu sobre como usar o rosário para vencer o maligno. Uma dessas inspirações chegou em um momento de grande sofrimento físico. Enquanto orava em sua capela privada, sentiu uma dor tão intensa que parecia impossível continuar. Mas em vez de desistir, tomou seu rosário e começou a rezar, oferecendo cada conta pelas almas em perigo. De repente, uma visão o envolveu. Ele viu a Virgem Maria com o rosário em suas mãos, cercada de anjos que levavam as orações dos fiéis ao trono de Deus. Ao despertar dessa experiência, seu rosto estava coberto de lágrimas, mas seu coração estava cheio de paz. Desde então, ele compartilha com seus filhos espirituais que o rosário, quando rezado com amor e sacrifício, é mais poderoso que qualquer exorcismo, porque atrai diretamente a presença de Maria. Agora, imagine o que pode acontecer em sua vida se você seguir estas ensinanças. Imagine um lar cheio de paz, onde o maligno não tem poder. Imagine seus entes queridos voltando à fé, suas feridas sendo curadas, suas cadeias sendo rompidas. Isso não é um sonho, é uma promessa, mas depende de você. O Papa Leão, 14º, diz: o rosário não é um amuleto, não é um objeto mágico, é uma espada espiritual que só funciona nas mãos de quem está disposto a lutar. Você está pronto para essa luta? Está disposto a deixar para trás o conforto, a dúvida, a tibieza e tomar o rosário como sua arma? Porque se o fizer, o céu não permanecerá em silêncio. Os anjos recolherão suas orações. Maria intercederá por você e Cristo, desde sua cruz, ouvirá cada palavra que você pronunciar com fé. Antes de continuar, quero que você faça algo. Escreva nos comentários: Papa Leão XIV, ensina-me a rezar com poder. Não o faça como um simples gesto. Faça-o como um compromisso público de fé, como um grito ao céu que diz: estou pronto para mudar. E, se você acredita no poder do rosário, inscreva-se agora no canal e dê um like neste mensagem. Não é apenas um clique, é um ato de fé. É sua maneira de dizer: honro minha fé e o céu me honrará. Porque quando você dá um passo em direção a Deus, Ele dá 1000 passos em sua direção. Se acredita no poder do rosário, escreva 1 nos comentários e dê um like. Fique até o final para uma mensagem divina que você não pode perder. Prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Os 3 exercícios espirituais que o Papa Leão XIV revela não apenas transformam a maneira de rezar, mas abrem as portas dos milagres que você espera. Fique comigo, porque este é o começo de uma nova etapa em sua vida espiritual. O rosário está em suas mãos, a Virgem Maria está ao seu lado, e o céu espera sua resposta. Chegamos ao coração deste mensagem, ao mistério que poucos conhecem e que pode transformar completamente sua vida espiritual. O Papa Leão XIV, com a autoridade de um pastor que enfrenta o maligno cara a cara, revela 3 exercícios espirituais com o rosário que convertem essa oração em uma arma invencível, um ponte para os prodígios e um escudo contra as forças do mal. Esses exercícios não são simples práticas, não são rituais vazios. São atos de fé profundos que, realizados com entrega total, abrem as portas do céu, rompem cadeias invisíveis e trazem a presença de Maria ao seu lar. Mas antes de revelá-los, respire profundamente e prepare seu coração. Você está realmente pronto para ouvir essa verdade? Porque uma vez que a conhecer, nunca mais verá o rosário da mesma forma.
Sua oração deixará de ser rotina para se tornar uma batalha espiritual que faz tremer o inferno. O Santo Padre diz com clareza: o rosário bem rezado é mais poderoso que qualquer arma humana, porque leva o coração de Maria diretamente ao seu. Agora, com humildade e reverência, apresento os 3 exercícios espirituais que o Papa Leão XIV recomenda para que o rosário se torne um instrumento milagroso em suas mãos. Primeiro exercício: rezar os mistérios do rosário oferecendo um sacrifício corporal. O Papa Leão XIV ensina a não apenas rezar com palavras, mas envolver todo o ser, corpo, alma e espírito. Ele afirma que o rosário rezado com sacrifício físico se une diretamente ao sofrimento de Cristo na cruz. Como fazê-lo? Durante a oração, especialmente em tempos de prova espiritual, reze o rosário de joelhos ou com os braços estendidos em forma de cruz. Sim, uma cruz com seu próprio corpo, porque ao oferecer desconforto ou dor física, você participa do sacrifício redentor de Jesus. O Santo Padre afirma: quando você reza, sentindo o peso do seu corpo, quando oferece seu cansaço como um presente a Deus, os anjos recolhem sua oração como incenso puro e a levam ao trono do Altíssimo. Esse ato de sacrifício não busca sofrer por sofrer, mas unir-se à paixão de Cristo para que sua oração tenha um poder sobrenatural. Imagine a força espiritual que se desencadeia ao rezar assim. O Papa Leão XIV viveu isso em sua própria carne. Durante uma noite de intensa oração, enquanto sofria dores físicas, decidiu rezar o rosário de joelhos. Apesar do esgotamento, cada Ave Maria era um esforço, cada Pai Nosso, uma luta. Mas, ao finalizar, sentiu uma paz inexplicável. Depois, soube por um fiel que naquele mesmo momento, uma família encomendada foi libertada de uma opressão espiritual. Este é o poder do rosário rezado com sacrifício. Para aplicar este exercício, escolha um momento especial. Talvez em um dia de grande necessidade espiritual. Busque um lugar tranquilo em seu lar. Tome seu rosário e se ajoelhe. Ou estenda os braços em cruz. Enquanto reza os mistérios, medite no sofrimento de Jesus e ofereça seu cansaço por uma intenção concreta: a cura de um ente querido, a proteção de seu lar, a libertação de um pecado que o prende. Ao final de cada dezena, diga com fé: Jesus, uno meu sacrifício ao teu. Por teu sangue, purifica minha vida e meu lar. Essa oração, unida ao sacrifício corporal, pode limpar sua alma, desatar nós familiares e abrir caminhos onde antes só havia muros. Mas cuidado, o inimigo tentará dissuadi-lo, dirá que é muito difícil, que não faz sentido, que você pode rezar confortavelmente sentado. Não o escute. O Papa Leão XIV ensina que um único rosário rezado com sacrifício vale mais que 1000 orações ditas com tibieza. Segundo exercício, atribuir uma intenção específica a cada mistério do rosário. O Santo Padre explica que muitas pessoas rezam o rosário de forma mecânica, como uma tarefa, e por isso não veem frutos espirituais. Rezar sem intenção é como disparar uma flecha sem apontar, afirma. Para que o rosário seja eficaz, cada mistério deve ter uma intenção clara, profunda e oferecida com absoluta confiança em Deus. Não se trata de pedir coisas superficiais ou de testar se Deus escuta, mas de apresentar necessidades com a certeza de estar no coração do Pai. Antes de tudo, comente "Quero milagres" e inscreva-se no canal. Não saia antes do fim. Há uma revelação espiritual que vai mudar tudo. O Papa Leão XIV recomenda dedicar cada mistério a algo essencial. Por exemplo, nos mistérios dolorosos. O primeiro mistério, a agonia de Jesus no Getsêmani. Ofereça-o pela sua cura interior,
pedindo que o sangue que Jesus derramou sane as feridas da alma. O segundo mistério, a flagelação, dedique-o à família, oferecendo cada golpe de Cristo pela libertação dos entes queridos. O terceiro mistério, a coroação de espinhos, apresente-o pela proteção da mente contra pensamentos negativos, invejas ou ataques espirituais. O quarto mistério, Jesus carregando a cruz, use-o para dificuldades econômicas, unindo seus passos aos de Cristo em meio a dívidas ou escassez. O quinto mistério, a crucificação, ofereça-o pela conversão e salvação eterna, entregando sua vida completamente a Deus. Cada intenção deve ser pronunciada com clareza antes de começar o mistério, como se fosse depositada nas mãos da Virgem Maria. Para praticar este exercício, antes de cada mistério, diga em voz alta: neste mistério, ofereço minha oração por... e mencione a pessoa ou situação específica, por exemplo, pela cura do meu filho João ou pela paz no meu lar. Ao finalizar a dezena, diga: Virgem Maria, interceda por esta causa, como fizeste em Caná. O Papa Leão XIV assegura que uma oração precisa, nascida de um coração quebrantado, tem um poder imenso. Uma vez, uma mulher que seguiu este conselho rezou o rosário pedindo pela conversão de seu esposo, que abandonara a fé. Em cada mistério, ofereceu uma intenção clara por ele. Pouco tempo depois, seu esposo, que não pisava numa igreja há anos, pediu para acompanhá-la à missa. Este é o fruto de um rosário rezado com propósito. Não deixe sua oração ser vaga. Seja específico, seja valente e confie que Maria levará suas súplicas diretamente a seu filho. Terceiro exercício: rezar o rosário como um escudo protetor para o lar, utilizando um objeto consagrado. Este é, talvez, o exercício mais poderoso e, ao mesmo tempo, o menos conhecido. O Papa Leão XIV ensina que o mal espiritual invade muitos lares porque não encontra resistência. As portas se abrem através de rancores, invejas, palavras negativas ou até objetos que não honram a Deus, mas ele revela um segredo para transformar o rosário em uma barreira impenetrável. Como fazê-lo? Reze o rosário em voz alta diante de uma vela abençoada e com um objeto consagrado colocado no centro do lar. Pode ser um crucifixo, uma imagem da Virgem Maria ou uma medalha de São Bento. O Santo Padre diz: o demônio foge do som do rosário e teme a luz de uma vela acesa em nome de Cristo. Esse ato simples, mas cheio de fé, estabelece uma defesa espiritual que protege o lar de conflitos, doenças, vícios e toda influência maligna. Durante uma visita pastoral, o Papa Leão XIV foi chamado a uma casa onde reinava o caos, brigas constantes, pesadelos e uma sensação de opressão. Em vez de realizar um exorcismo, ele pediu à família que se reunisse, acendeu uma vela abençoada, colocou um crucifixo no centro e rezou o rosário em voz alta. Ao terminar, todos sentiram uma paz imediata, e os problemas que os atormentavam começaram a desaparecer. Este é o poder de um lar protegido pelo rosário. Para aplicar este exercício, escolha ao menos 3 noites em um tempo de necessidade espiritual. Acenda uma vela abençoada, coloque um objeto consagrado no centro do lar, tome seu rosário e reze em voz alta, pedindo proteção para a família. Ao terminar, leia o Salmo 91 e declare com autoridade: nesta casa reina Jesus, aqui habita a paz, nenhum mal entrará. O Papa Leão XIV é testemunha de como essa prática liberta lares inteiros de influências escuras. Uma mãe, desesperada pelos vícios de seu filho, seguiu este conselho. Cada noite, rezava o rosário com uma vela e um crucifixo, pedindo a Maria que protegesse seu lar. Pouco tempo depois, seu filho começou um processo de recuperação e a paz voltou à sua família.
Este exercício não é magia, não é superstição. É fé viva, é combate espiritual autêntico, é a força de Maria atuando através da oração. Estes são os 3 exercícios espirituais com o rosário que o Papa Leão XIV compartilha com os fiéis. Rezar com sacrifício corporal, atribuir intenções específicas a cada mistério e usar o rosário como escudo protetor do lar. Mas não basta conhecê-los, é preciso praticá-los. O rosário não é um objeto decorativo, não é um amuleto. É uma espada espiritual que só tem poder nas mãos de quem está disposto a lutar. Você está pronto para tomar essa espada? Está disposto a rezar com um coração ardente, com os olhos fixos em Cristo crucificado? Porque se o fizer, verá mudanças. Não serão pequenas, não serão coincidências. Serão milagres discretos, mas profundos, sinais de que o céu ouviu seu clamor. O Papa Leão XIV diz: um rosário rezado com amor é uma tempestade para o inferno e um canto para o céu. Agora que você conhece esses exercícios, não pode continuar rezando como antes. Deve se levantar como guerreiro espiritual, como filho de Maria, como discípulo de Cristo. Tome seu rosário. Comece hoje e prepare-se para ver como o céu se move a seu favor. Chegamos a um momento crucial. Há uma verdade que o Papa Leão XIV proclama com urgência. Antes que cheguem os tempos de prova, é preciso preparar a alma, a família e o lar. O inimigo não espera, não descansa, e sua estratégia é atacar antes que você esteja pronto. Nos dias que precedem grandes momentos espirituais, as forças do mal se tornam mais astutas, mais agressivas, buscando semear confusão, apatia e divisão. Você já sentiu que justo quando tenta se aproximar de Deus, tudo se complica? Que os planos de oração se dissipam, que surgem brigas sem sentido no lar, que uma estranha pesadez rouba a paz? Isso não é coincidência. É uma guerra espiritual silenciosa, mas feroz. E o Papa Leão XIV sabe disso melhor que ninguém. Ele percebe os movimentos invisíveis do inimigo, ouve as súplicas de almas oprimidas e recebe do céu 3 práticas espirituais específicas para proteger antes que a escuridão bata à porta. Essas práticas não são comuns, não se encontram em qualquer sermão, mas são um escudo poderoso que pode salvar sua alma e a dos seus. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não apenas protege, mas o converte em uma ameaça para o inferno. Realize isso com seu rosário antes que seja tarde demais. O Santo Padre adverte que os dias anteriores aos tempos de prova são os mais perigosos para a alma. É quando o inimigo age com maior sutileza, sussurrando dúvidas, provocando cansaço, multiplicando distrações. Isso lhe soa familiar? Talvez você sinta que justo quando planeja se confessar, surge um imprevisto, ou que, ao tentar rezar, a mente se enche de preocupações. O Papa Leão XIV vê isso repetidamente em seu ministério. Durante uma confissão, uma mulher relata que, cada vez que se aproxima um tempo importante de oração, seu lar se enche de conflitos. Os filhos discutem, o esposo se torna frio e ela mesma sente uma apatia inexplicável. O Santo Padre, com um olhar cheio de compaixão, diz: o inimigo está à sua porta, mas ainda não entrou. Prepare-se agora, ou será tarde demais. Ele ensina 3 práticas espirituais para proteger a alma e o lar. E quando a mulher as coloca em prática, a paz volta à sua família, os conflitos cessam e a fé se fortalece. Este é o poder da preparação espiritual e é o que o Papa Leão XIV quer que você faça hoje. Por que é tão importante se preparar? Porque o inimigo não ataca ao acaso. Ele conhece os momentos em que o céu se abre, quando a graça está mais próxima da terra e faz tudo o possível para fechar as portas para você. O Papa Leão XIV explica com clareza: o maligno
não precisa fazer barulho para destruir. Basta distrair, fazer você adiar a confissão, encher de preguiça ou ressentimento. Em uma ocasião, durante uma missa, o Santo Padre sentiu uma opressão espiritual tão forte que mal conseguia pronunciar as palavras da consagração. Ele tomou seu rosário, apertou-o contra o peito e começou a orar em silêncio. De repente, uma visão o envolveu. Ele viu anjos e demônios lutando no âmbito espiritual e a Virgem Maria com o rosário na mão, guiando as almas para a luz. Quando a visão terminou, o Papa Leão XIV compreendeu que o inimigo ataca com maior força justo antes dos tempos de graça, porque sabe que uma alma preparada é intocável. Por isso, ele compartilha essas 3 práticas espirituais, não como simples conselhos, mas como um mandato urgente para se revestir da armadura de Deus. Primeira prática: a confissão profunda antes do tempo de prova. O Papa Leão XIV ensina que uma alma em pecado é como uma casa sem portas. Qualquer coisa pode entrar. A confissão não é apenas um ato de pedir perdão, é um banho espiritual que purifica a alma, rompe cadeias invisíveis e a reveste de graça. Mas não se trata de qualquer confissão. O Santo Padre insiste que ela deve ser profunda, preparada, com arrependimento sincero. Vá se confessar antes que o céu se escureça sobre você, diz ele. Uma vez, um homem acudiu buscando consolo por uma vida cheia de erros. O Papa o ouviu, mas, antes de absolvê-lo, perguntou: "Você está realmente arrependido ou apenas quer alívio?" O homem rompeu em pranto, confessou seus pecados com o coração aberto e, ao receber a absolvição, sentiu uma paz que não conhecia há anos. Dias depois, relatou ao Santo Padre que sua vida mudou. Seu casamento foi restaurado e uma doença que o afligia desapareceu. Isso não é coincidência, é o poder de uma confissão profunda. Para praticar isso, busque um sacerdote o mais rápido possível. Prepare seu coração, examine sua consciência e não deixe nenhum pecado sem confessar. Diga com fé: "Senhor, limpe-me, faça-me novo." O Papa Leão XIV assegura que o demônio foge de uma alma confessada com o mesmo temor que escapa da cruz. Segunda prática: a entrega total do rosário nas mãos de Maria. O Santo Padre ensina que o rosário não deve ser rezado como uma rotina, mas como um ato de consagração espiritual. A isso ele chama entregar o rosário a Maria. Não basta recitar as orações. É preciso oferecer a alma, a família e o lar à Virgem, confiando plenamente em sua intercessão. O Papa Leão XIV recomenda rezar um rosário especial antes dos tempos de prova, dedicando cada mistério a uma intenção concreta. O primeiro mistério, pela proteção da alma contra as tentações. O segundo, pela libertação da família de toda a influência maligna. O terceiro, por destruir as armadilhas do inimigo. O quarto, pela cura de feridas interiores. O quinto, pela renovação da fé. Cada Ave Maria deve ser um ato de amor. Cada Pai Nosso, um muro de defesa. Uma vez, um jovem confessou ao Santo Padre que sobreviveu a um grave acidente. Quando perguntado como, o jovem respondeu: "Na noite anterior, rezei o rosário como o Senhor ensina, oferecendo cada mistério pela minha proteção." O Papa sorriu e disse: "Maria te segurou em seus braços. Foi tua entrega que a chamou. Para praticar isso, antes de começar o rosário, diga em voz alta: Virgem Maria, entrego minha alma, minha família e meu lar. Defenda-nos nesta batalha. Depois, reze com fé, sabendo que cada palavra é uma espada contra o inimigo." Terceira prática: a consagração do lar com água benta e a cruz. Esta é a prática menos conhecida, mas talvez a mais poderosa. O Papa Leão XIV ensina que o inimigo, ao não conseguir entrar em uma alma limpa,
busca atacar através do lar, provocando discussões, desânimo, sonhos perturbadores ou uma sensação de opressão. Para proteger a casa, é preciso consagrá-la como um templo de Deus. Como fazê-lo? Tome água benta, segure um crucifixo e percorra cada cômodo do lar. Em cada espaço, pronuncie com autoridade: em nome de Jesus Cristo, pela intercessão do Papa Leão XIV e da Virgem Maria, consagro este lugar e expulso toda a presença do mal. Que a cruz seja o sinal da vitória neste lar. Amém. O Santo Padre recorda a importância de marcar os lares, como os israelitas marcaram suas portas com o sangue do cordeiro no Egito. Uma vez, uma família acudiu, atormentada por ruídos estranhos e conflitos constantes. O Papa ensinou a consagrar o lar com água benta e um crucifixo. Ao fazê-lo, os problemas cessaram e a paz voltou à casa. Para praticar isso, consiga água benta na paróquia, tome um crucifixo abençoado e percorra o lar com fé. Declare que Cristo reina naquele lugar e que nenhum mal tem poder. O Papa Leão XIV assegura que um lar consagrado é invisível para o inimigo. Essas três práticas, confissão profunda, entrega total do rosário e consagração do lar, são o escudo que o Papa Leão XIV dá aos seus filhos espirituais para enfrentar os tempos de prova. Mas não basta conhecê-las. É preciso agir. O inimigo já está em movimento, buscando enfraquecer, distrair, fazer você adiar o que sabe que deve fazer. Você já ouviu aquela voz que diz: não é tão importante? Faça amanhã? Essa é a voz do adversário. E ela não deve ser ouvida. O Santo Padre diz: uma alma preparada é uma fortaleza que o inferno não pode tocar. Imagine o que pode acontecer se você seguir essas práticas. Imagine um lar onde reina a paz, onde o maligno não tem entrada. Imagine seus entes queridos protegidos, sua alma limpa, sua fé sólida. Isso não é um sonho, é uma promessa, mas depende de você. Tome a decisão agora. Busque um sacerdote para se confessar, reze o rosário com entrega, consagre seu lar com fé. Não deixe o inimigo vencer esta batalha. O Papa Leão XIV intercede por você. Maria estende seu manto sobre você e Cristo espera com os braços abertos. Levante-se, guerreiro espiritual, e prepare-se para o tempo de prova, porque quando você estiver pronto, o céu inteiro se moverá a seu favor. Caminhamos juntos por um caminho sagrado, guiados pelas ensinanças do Papa Leão XIV, que com autoridade divina revela o poder transformador do rosário e as práticas espirituais que protegem a alma, a família e o lar. Agora, chegamos ao momento decisivo, o instante em que as palavras devem se transformar em ação, em que a fé deve se erguer como um estandarte contra as forças do mal. O Santo Padre não compartilha essas verdades para que sejam guardadas como um conhecimento a mais, mas para que sejam vividas, para que transformem sua existência e a daqueles que você ama. Eu o desafio a um compromisso espiritual de 7 dias, um chamado valente inspirado pelo Papa Leão XIV. Coloque em prática os 3 exercícios com o rosário e as 3 práticas de preparação espiritual aprendidas. Este não é um desafio comum, não é para os mornos, nem para os que buscam conforto, é para aqueles que estão cansados de viver oprimidos, que anseiam por milagres reais, que desejam ver o céu se mover a seu favor. Tome seu rosário, respire profundamente e prepare-se para fazer deste momento o início de uma nova vida espiritual. O Papa Leão XIV costuma dizer: não basta rezar. É preciso rezar com um coração ardente, com os olhos fixos em Cristo crucificado. Este desafio é uma oportunidade para viver essas palavras, para transformar o rosário em uma espada viva que corta as cadeias do inimigo e abre as portas da graça. Durante os próximos 7 dias,
Comprometa-se a realizar as 3 práticas espirituais de preparação: confissão profunda, entrega total do rosário e consagração do lar, junto com os 3 exercícios com o rosário. Rezar com sacrifício corporal, atribuir intenções específicas a cada mistério e proteger o lar com um objeto consagrado. Este compromisso não é apenas uma série de atos, é uma declaração de guerra espiritual contra o maligno, um grito de fé que diz: chega, meu lar pertence a Cristo, minha alma pertence a Maria e minha vida está nas mãos de Deus. Você está realmente pronto? Porque uma vez que aceitar este desafio, não haverá volta atrás. O céu registrará seu compromisso, os anjos se alegrarão e o inimigo tremerá. O Papa Leão, 14º, afirma: uma alma que reza com valentia move montanhas e um rosário rezado com fé derruba fortalezas. Como funciona este desafio? É simples, mas exige coragem espiritual. Durante 7 dias consecutivos, siga estas instruções com devoção e perseverança. 1. Nos primeiros 3 dias, busque um sacerdote e confesse-se profundamente. Não adie, não diga amanhã. Examine sua consciência, ajoelhe-se diante do sacramento da reconciliação e entregue seus pecados com um coração contrito. O Santo Padre ensina que uma confissão sincera é como uma porta que se fecha para o inimigo e se abre para o céu. 2. Cada dia desses 7, reze o rosário com entrega total, seguindo os 3 exercícios aprendidos. Pelo menos em 3 dias, reze os mistérios de joelhos ou com os braços em cruz, oferecendo o sacrifício por uma causa urgente: a cura de um ente querido, a libertação de um vício, a restauração do lar. Cada mistério deve levar uma intenção clara, pronunciada com fé, como se fosse depositada nas mãos de Maria. Durante 3 noites desta semana, reze o rosário em voz alta em seu lar, com uma vela abençoada acesa e um objeto consagrado, um crucifixo, uma imagem da Virgem ou uma medalha de São Bento colocado no centro. Ao terminar cada noite, leia o Salmo 91 e declare com autoridade: nesta casa reina Jesus, aqui habita a paz, nenhum mal entrará. Este é o desafio do rosário, um ato de obediência espiritual que o Papa Leão, 14º, promete que moverá o céu. Mas este desafio vai além das próprias orações. O Santo Padre insiste que a fé deve ser compartilhada, que uma única alma valente pode acender a chama em outras. Por isso, como parte deste compromisso, convido-o a escrever nos comentários: Papa Leão XIV, aceito o desafio do rosário. Não o faça por impulso. Faça-o como um selo de fé, um compromisso público diante do céu. E não pare por aí. Compartilhe esta mensagem com pelo menos 3 pessoas que você ama. Convide-as a se unirem a você neste desafio. Imagine o poder de centenas, milhares de lares rezando o rosário juntos, com velas acesas, com corações ardentes, com uma fé que não se rende. O Papa Leão XIV diz: quando os fiéis se unem em oração, o inferno treme, porque não pode suportar a presença de Maria. Este é o momento de agir, de transformar seu lar em um farol de luz, de converter sua vida em um testemunho vivo do poder de Deus. Não prometo que todos os problemas desaparecerão de imediato, mas asseguro que você sentirá uma paz inexplicável, uma certeza de que Deus está agindo. Você verá sinais discretos, mas poderosos. Um filho que começa a mudar, uma porta que se abre, uma ferida que começa a curar. O Papa Leão XIV vê isso em inúmeras almas. Uma mãe, desesperada pelo filho preso às adições, aceitou um desafio semelhante. Durante 7 dias, confessou-se, rezou o rosário com sacrifício e consagrou seu lar. No 8º dia, seu filho bateu à porta, pediu perdão e começou um caminho de recuperação. Isso não é um conto, é um testemunho do poder da obediência espiritual.
e você pode ser o próximo testemunho. Mas cuidado, o inimigo tentará detê-lo. Ele provocará preguiça, dúvidas, distrações. Dirá que você não tem tempo, que não vale a pena. Não o permita. O Santo Padre ensina que uma oração constante derruba muros que o mundo considera impossíveis. Seja perseverante, seja valente, e você verá como o céu responde. Quando ouvi, pela primeira vez, as palavras do Papa Leão XIV sobre o poder transformador do Rosário, meu coração foi tocado por uma chama de esperança. Como brasileiro, criado em uma cultura onde a fé católica pulsa nas ruas, nas festas de padroeiros e nas novenas em família, senti que essa mensagem falava diretamente à minha alma. O Santo Padre não apenas apresenta o rosário como uma oração, mas como uma espada espiritual, uma ponte para os milagres e um escudo contra as forças do mal. Sua mensagem ressoa com a essência da fé brasileira, vibrante, comunitária e profundamente enraizada na confiança em Maria, Mãe de Deus. O que mais me impressionou foi a urgência de suas palavras. Realize isso antes que seja tarde demais. Essa frase ecoou como um chamado divino, um convite para despertar e agir, especialmente em um mundo onde as distrações e os desafios espirituais parecem crescer a cada dia. A história de Clara, a mãe desesperada que encontrou salvação para sua família através do rosário, me fez refletir sobre quantas vezes já me senti impotente diante dos problemas. No Brasil, onde a família é o coração da sociedade, enfrentamos lutas diárias, seja o desemprego, as tentações que afastam nossos jovens ou as divisões em nossos lares. A experiência de Clara me mostrou que o rosário, quando rezado com fé e sacrifício, não é apenas uma oração repetitiva, mas uma força que rompe cadeias invisíveis. O Papa Leão XIV ensina que rezar de joelhos, com os braços em cruz ou com uma vela abençoada, é um ato de entrega total que conecta nosso sofrimento ao de Cristo. Isso me fez perceber que, em meio às dificuldades, posso transformar minha dor em uma oferenda viva, unindo-me à cruz de Jesus para encontrar força e esperança. Outro ponto que me tocou profundamente foi a ideia de atribuir intenções específicas a cada mistério do rosário. No Brasil, onde a fé é expressa com paixão, muitas vezes rezamos com emoção, mas nem sempre com propósito claro. O Santo Padre nos desafia a sermos intencionais, a oferecer cada Ave Maria por uma causa concreta: a cura de um ente querido, a proteção do lar, a conversão de alguém que se afastou. Isso mudou minha perspectiva. Antes, eu rezava o rosário como uma rotina, mas agora vejo cada mistério como uma oportunidade de depositar minhas preocupações nas mãos de Maria. Por exemplo, ao meditar os mistérios dolorosos, comecei a oferecer o primeiro pela paz interior, o segundo pela minha família e o terceiro pela proteção contra pensamentos negativos. Essa prática trouxe clareza e propósito à minha oração e senti uma conexão mais profunda com Deus. A consagração do lar, com água benta e um crucifixo, também ressoou com a cultura brasileira, onde objetos religiosos como imagens de santos e velas abençoadas são comuns em nossos lares. O Papa Leão XIV ensina que o inimigo tenta entrar em nossas casas, através de conflitos, rancores ou até mesmo objetos que não honram a Deus. Como brasileiro, cresci vendo minha avó benzer a casa com água benta nas noites de tempestade e agora entendo o poder espiritual desse ato. Ao seguir o conselho do Santo Padre, comecei a rezar o rosário em voz alta, com uma vela acesa e um crucifixo no centro da casa. Declaro com fé: nesta casa, reina Jesus, nenhum mal entrará. Essa prática trouxe uma paz indizível ao meu lar, reduzindo discussões e criando um ambiente de harmonia. É como se Maria, com seu rosário, estivesse protegendo minha família.
A lição mais poderosa que tirei dessa mensagem é a necessidade de preparação espiritual. O Papa Leão. 14º. Alerta que os tempos de prova estão próximos e o inimigo é astuto, sussurrando dúvidas e provocando distrações para nos afastar de Deus. No Brasil, onde enfrentamos crises sociais, econômicas e espirituais, essa mensagem é um chamado à ação. Não posso mais adiar minha confissão ou rezar com tibieza. Aprendi que uma confissão profunda é como um banho espiritual, purificando minha alma e fechando as portas ao maligno. Inspirado pelo Santo Padre, busquei um sacerdote. Examinei minha consciência e confessei com sinceridade. A paz que senti foi indizível, como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Além disso, o desafio de 7 dias, proposto pelo Papa Leão XIV, é uma oportunidade prática para viver a fé de maneira concreta. No Brasil, somos um povo de ação, que se une em procissões e romarias para expressar nossa devoção. Aceitei o desafio de rezar o rosário com sacrifício, atribuir intenções específicas e consagrar meu lar. Durante esses dias, percebi mudanças sutis, mas poderosas. Uma discussão com um parente foi resolvida, meu coração se tornou mais paciente e senti a presença de Maria como nunca antes. Esse desafio me ensinou que a fé exige disciplina e coragem, mas também traz recompensas espirituais que transformam a vida. Outra lição que levo para a vida é a perseverança, mesmo em momentos de sequidade espiritual. O Papa Leão XIV nos lembra que haverá dias em que não sentiremos nada ao rezar, mas um rosário rezado na dificuldade é mais valioso aos olhos de Deus. Como brasileiro, sei que nossa fé é testada nas adversidades, seja na luta para sustentar a família ou na dor de ver um ente querido sofrer. Aprendi a segurar meu rosário com firmeza, mesmo quando a vida parece pesada, e a dizer: Maria, entrego-te este rosário, embora não sinta nada. Essa perseverança fortaleceu minha fé e me fez sentir mais próximo de Cristo. Por fim, a mensagem do Santo Padre me ensinou que o rosário não é apenas uma oração, mas um caminho de santidade. No Brasil, onde a espiritualidade é parte de nossa identidade, o rosário pode ser o pilar que guia nossas decisões, molda nosso caráter e nos aproxima de Deus. Comprometi-me a rezar o rosário diariamente, meditando os mistérios com amor e vivendo suas lições com caridade. Cada dia, faço uma pequena obra de amor, como ajudar um vizinho ou perdoar alguém, como extensão do meu rosário. Essa prática transformou meu coração, tornando-me mais compassivo e consciente da presença de Deus nos outros. Agora que você conhece o poder do rosário e as lições do Papa Leão XIV, é hora de agir. Escreva nos comentários: Papa Leão XIV, aceito o desafio do rosário. E comprometa-se a viver essa fé ardente. Se esta mensagem tocou seu coração, clique no like, inscreva-se no canal e compartilhe com pelo menos 3 pessoas que precisam de esperança. Não perca o final do vídeo. Há uma revelação espiritual que pode mudar sua vida. Junte-se a milhares de brasileiros que estão transformando seus lares em faróis de luz. Pegue seu rosário, acenda uma vela e comece hoje. O céu espera sua resposta e Maria está ao seu lado.